Em 2020, quando eu comecei a trabalhar com o Cris Gringo e realmente iniciar nessa trajetória de ser um editor de vídeos profissional, eu não pensava muito. Eu só aceitava as oportunidades e simplesmente ia. Fazia o meu melhor. E depois de um tempo eu comecei a pensar mais, a refletir mais, porque realmente era necessário. Só que o tempo passava e eu pensava cada vez mais. E isso talvez tirava um pouco da minha vontade, criatividade, e me deixava um pouco paralisado, talvez até mesmo com medo de não saber aonde que eu ia chegar, aonde que eu queria chegar. E eu ficava me perguntando, será que eu tô no caminho certo? Será que eu realmente tô fazendo o que eu quero fazer, o que o Doug tem de melhor para mostrar, para editar, para entregar aos clientes? E eu fiquei muito pensativo nessa época da minha vida de agora, porque eu tenho uma empresa chamada Mexo, junto com a minha esposa, que tem a ver com edição de vídeo e design. E a gente trabalhava junto com outros dois editores. E esses dois editores saíram. E agora só ficou eu e a Ana novamente, como no início. E além das demandas que vieram apertadas, porque como eu tinha mais dois editores, essas demandas vieram tudo para mim agora. E eu fiquei pensando, será que eu contrato uma outra pessoa agora? Será que eu não contrato? Será que eu fico sozinho? Será que realmente pensar em uma empresa presencial como eu pensava é o caminho? Será que contratar alguma pessoa remotamente é o ideal? O que eu tenho que fazer? E eu comecei a pensar muito nisso e eu comecei a ficar um pouco apavorado. Apavorado porque talvez o que eu tinha imaginado antes não deu muito certo. O escritório que eu pensava em algo, um ambiente muito da hora e pá, não ficou o ambiente da hora que eu pensava. E aí eu simplesmente parei de pensar. É meio engraçado falar sobre isso, mas eu parei de pensar. E eu comecei a agir, a pensar nas coisas que estão acontecendo agora. Ou seja, eu tenho os meus clientes e eu vou fazer o melhor que eu consigo para os meus clientes agora. Porque se eu ficar pensando muito depois, eu esqueço um pouco no que eu tenho agora, sabe? Eu imagino quantas pessoas que estão na área não gostariam de estar trabalhando, por exemplo, com os clientes que eu trabalho, no ambiente que eu trabalho, com o computador que eu trabalho, que é um computador super bom. E eu comecei a agir, a fazer. E eu pensei em fazer lives. Fazer lives, eu trabalhando literalmente, sendo a minha vida real, fazendo live. E essas lives estão dando muito certo. A gente tem mais de 60 pessoas já na comunidade do Discord que a própria comunidade fez. Eu não pensei em Discord, eu não pensei em nada. O pessoal já me perguntou: ah, tu faz. Tem curso para vender? Eu compraria. E não sei o que, não sei o que. E eu só tô fazendo. Eu não tô pensando. E pelo amor de Deus, gente. Pensar é muito importante. A gente tem que pensar. Eu pensei antes de fazer esse vídeo. Eu tô aqui com alguns tópicos para eu me lembrar e eu pensei no que eu quero falar com vocês. Mas é pensar e não deixar o perfeccionismo. Ah, será que. Ah, essa iluminação aqui, o lugar onde eu tô. Não, o que importa é o que eu quero falar para vocês, é a mensagem. É isso que eu penso. Se eu não fazer, eu não vou fazer nunca. A ideia das lives, para eu fazer live trabalhando e conversando com vocês na minha vida real, eu tenho a ideia desde 2021.
E eu só comecei a fazer 5 anos depois. Porque eu pensava como fazer, pensava e não fazia. E eu acho que eu nunca vou me sentir 100% certo. Eu nunca vou ter 100% de certeza do que eu realmente estou fazendo. Mas a cada passo que eu estiver fazendo, a cada dia que eu estiver fazendo, eu vou dar o meu melhor na minha área. Vou dar o meu melhor para os clientes. Eu realmente edito pensando em agradar os clientes, mas além disso, para ajudar eles de verdade. Se eu preciso fazer com que esse vídeo venda para ajudar a esse cliente a vender a mais ali, eu vou tentar ajudar ele a fazer isso. Se o vídeo tem a ver com ensinar algo e o criador de conteúdo quer que a pessoa realmente aprenda, eu vou tentar fazer o máximo com aquele vídeo para que a pessoa aprenda. Se o cliente precisa daquele vídeo realmente naquele prazo, eu vou tentar fazer naquele prazo. É realmente ajudar as pessoas, é realmente querer fazer aquele trabalho. A pessoa, ela paga o trabalho para ti e é algo que eu às vezes não entendo, sabe? Eu vou entrar na edição de vídeo, eu vou fazer isso porque eu tô pensando só em dinheiro. Meu planejamento é só pensando em grana, ou meu planejamento é não pensando em grana, também porque isso é errado. Mas é ter o equilíbrio de pensar e fazer. É ter essa ideia de que tá tudo bem tu se sentir completamente perdido alguns dias. Eu acredito que muita coisa da minha vida, muita coisa mesmo, até mesmo, sei lá, meu relacionamento, aconteceu sem planejar. As coisas só aconteceram. No meu trabalho, na minha vida. As coisas foram acontecendo. Eu fui trabalhando e as oportunidades foram surgindo. Teve oportunidades que eu peguei. Por exemplo, eu fiz um documentário que eu achei que ia ser super legal e eu, meu Deus, queria parar de editar pelo resto da minha vida enquanto eu estava editando aquele documentário. E teve a oportunidade de escolher, talvez não seja legal e foi muito massa. Então, finalizando, gente, eu acho que a gente não precisa ter certeza, tá? A gente sim tem que planejar e tem que pensar, mas a gente não precisa ter certeza das coisas para continuar andando, continuar trabalhando e fazendo o que a gente imagina que deve fazer naquele momento, naquele dia, naquela hora. E, enfim, eu acho que pequenas decisões, pequenas coisas que a gente faz, mesmo com uma iluminação não perfeita, um microfone interessante e só boto o celular aqui, é melhor do que um plano perfeito e eu não conseguir fazer. Ninguém constrói uma carreira perfeita. As pessoas vão construindo aos pouquinhos. E às vezes a oportunidade vem e tu tem que agarrar ela. Mas às vezes passa e a gente não estava contando com aquilo. Então, só vai, cara. Só trabalha. Só continua fazendo o que tu acha que deve ser feito aí no dia de hoje, no dia de amanhã, daqui a uma semana. Pensa, planeja, mas não fica paralisado por conta disso. Beleza?